Oi galera, tudo bem? Eu sou o Denilson Ribeiro, estudante de medicina do 8º semestre e vou dar uma aula agora de clínica médica sobre pancreatite aguda. Então, o que vamos englobar aqui nessa aula? Vamos englobar definição, etiologia, vamos englobar a clínica do paciente, vamos englobar o diagnóstico, vamos englobar prognóstico, vamos englobar as complicações, e vamos englobar também o tratamento aí de pancreatite aguda. Então, quando se tratando de definição, o que é a pancreatite aguda? IT, já vem de inflamação, então a pancreatite aguda é a inflamação do pâncreas, podendo envolver os tecidos peripancreáticos e ou outros órgãos. Essa é a definição de pancreatite aguda. A etiologia, nós temos três principais etiologias, que é a etiologia biliar, que é a principal causa de pancreatite aguda, é biliar, logo 40% das pancreatites agudas. Etiologia alcoólica, engloba 30%, segunda principal causa de pancreatite aguda é a etiologia alcoólica. E a etiologia idiopática, que engloba 25% das pancreatites agudas. Quando se fala de pancreatite aguda, nós temos diversas causas de pancreatite agudas, causas comuns e causas incomuns. Causas incomuns podem ser causas vasculares, pode ser pâncreas divisa, pode ser uma pancreatite autoimune, pode ser também uma infecção. Como eu falei, temos diversas causas. Aqui nós vamos focar nas principais causas de pancreatite aguda. No caso, litíase, o álcool, né? Litíase, o álcool, medicamentos, também trauma abdominal, CPRE, temos também hipertrigliceridemia. Quando se fala de litíase biliar, o que sabemos? São cálculos pequenos, menor que 5 milímetros, e tem um predomínio aí por mulheres na faixa etária de 50 a 70 anos. Quando se fala de álcool, 5 a 10% dos etilistas vão apresentar pancreatite aguda. E tem uma preferência aí por homens adultos, que também são tabagistas. Então, na maioria das vezes, vão ser homens adultos, que são alcoólatras e tabagistas também. Medicamentos, nós temos vários fármacos aí, causam uma pancreatite aguda leve, né? Temos o uso de cannabis, a azatioprina e o ácido valproico também, alguns desses medicamentos. Trauma abdominal, frisa aqui, trauma abdominal é a principal causa de pancreatite aguda em crianças, é o trauma abdominal. A colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, CPRE. Pós-CPRE, a principal complicação pós-CPRE é a pancreatite aguda. Hipertrigliceridemia, quando os triglicerídeos estão muito aumentados, ou seja, estão maior que 1000, pode também causar uma pancreatite aguda. Causa metabólica, uma causa incomum. Metabólica, pode ser o que? Uma hipercalcemia.
pode causar uma pancreatite aguda também. Nós vamos aqui para a clínica do paciente. O que o paciente com pancreatite aguda vai apresentar? Pancreatite aguda, o paciente vai apresentar dor abdominal, essa dor abdominal que irradia é uma dor abdominal epigástrica, ou seja, no quadrante superior do abdômen, que irradia para o dorso ou em faixa, que é característica da pancreatite aguda. O paciente vai apresentar náuseas e vômitos, ou seja, 90% dos pacientes com pancreatite aguda vão apresentar náuseas e vômitos. Então aqui é uma manifestação clínica característica da pancreatite aguda, E também icterícia. Como eu falei, a principal causa de pancreatite aguda é por etiologia biliar, a principal etiologia é biliar, 40%, né? Então 25% dos pacientes vão apresentar icterícia. Temos também no exame físico, sinais vitais. O paciente pode chegar a ataque cardíaco, o paciente pode chegar a ataque epinérgico, o paciente pode chegar hipotenso, pode chegar com hipotensão e pode chegar com a febre devido à inflamação do pâncreas. No exame físico, na palpação abdominal, nós vamos notar a presença de dor abdominal, de leve a intensa, localizada ou difusa. Podemos ter também irritação peritoneal, uma distensão abdominal, uma massa palpável e a redução dos ruídos hidroaéreos. Então, os ruídos hidroaéreos vão estar reduzidos ali. Dermatologicamente, na inspeção. Dermatológico. O que nós vamos notar? Nós vamos notar esclerose amareladas, provém da icterícia, e vamos notar também equimoses. Essas equimoses podem ser na base do pênis, pode ser na região periumbilical e pode ser nos flancos também. Quando se tratamos de equimose na base do pênis, chamamos de sinal de Fox. Base do pênis. Eu quero aqui que frise aqui, nesses dois sinais, que é o sinal de Cullen, que é quando tem equimose na região periumbilical, e o sinal de Grey-Tully, que é quando tem equimose nos flancos. Então, sinal de Cullen, sinal de Grey-Tully. Esses dois sinais, eles não são clássicos da pancreatite aguda, mas para que eles servem? Eles significam que o paciente tem um mau prognóstico. Então, sempre que o paciente apresentar esses dois sinais aqui, significa que está tendo uma hemorragia retroperitoneal. Então, é muito importante frisar nesses dois sinais aqui. Então, agora nós vamos para o diagnóstico de pancreatite aguda. O diagnóstico de pancreatite aguda, ele é dado de três formas: clinicamente, laboratoriamente e através de exames radiológicos. Então, na clínica, quais são as características clínicas? Dor abdominal, mais náuseas e vômitos. 90% dos pacientes vão apresentar náuseas e vômitos. Mais náuseas e vômitos. Isso é a clínica, para fechar o diagnóstico. Laboratorialmente, nós vamos ter aí o aumento de duas enzimas, que é a amilase e a lipase. A amilase e a lipase, elas vão ter um aumento aí de 3 vezes mais que o valor normal. Então, a amilase e lipase, maior 3 vezes mais que o valor normal delas, né? Lembrando que a amilase, ela tem um início de aumento, aí de
6 a 12 horas. Ela tem um pico máximo em 48 horas. E ela se mantém aí elevada no organismo de 3 a 7 dias. Quando falamos da amilase. Quando se tratamos da lipase, a lipase ela tem um início de aumento em menos tempo comparado com a amilase. Então, ela aumenta aí de 4 a 8 horas, desculpa. Ela tem um início de aumento aí de 4 a 8 horas. O pico dela máximo é em menos tempo também, em 24 horas. E ela se mantém por mais tempo elevada no organismo. Se mantém de 8 a 14 dias no organismo elevada. Então a amilase, ela é o quê? Ela é de maior janela diagnóstica. Então ela é mais acurada e mais específica também que a amilase. Nos exames radiológicos, nós vamos ter a ultrassonografia e a TC de abdômen. Ultrassonografia e TC de abdômen. Para fechar o diagnóstico de pancreatite aguda, não é necessariamente fazer os exames radiológicos. Se o paciente chegar com a clínica e com alteração aqui laboratoriamente, já pode fechar o diagnóstico de pancreatite aguda. Mas exames radiológicos, como eu falei, ultrassonografia. A ultrassonografia ela é obrigatória nas primeiras 48 horas. É obrigatório fazer a ultrassonografia. Por quê? A etiologia principal é a biliar. Então a ultrassonografia ela vai identificar se há presença de cálculos biliares na vesícula. Então ela é um exame obrigatório. Já a tomografia computadorizada, a TC de abdômen, ela é uma TC que é sempre com contraste. Ela não é obrigatória, mas nós vamos fazer a TC quando se tem uma dúvida diagnóstica, para avaliar o prognóstico da doença, que ela tem umas características clássicas de prognóstico, e para avaliar também complicações, se faz a TC de abdômen. Então, aqui frisando aqui mais uma vez, para fechar o diagnóstico de pancreatite aguda, a clínica e o laboratório, aumento da amilase lipase, do abdominal, náuseas e vômitos, já pode fechar o diagnóstico de pancreatite aguda. Agora nós vamos para o prognóstico. Prognóstico, nós temos diversos critérios de prognóstico. Aqui eu vou frisar os principais. O que? Fatores de risco independentes. Os fatores de risco independentes, nós utilizamos a sigla CAIO. O que é a sigla CAIO? A sigla CAIO, C-A-I-O. C de comorbidades. A de álcool. I, idade maior que 60 anos. O de obesidade. Então, Caio é idoso com mais de 60 anos, que é obeso, alcoólatra e tem comorbidades. Esses são os fatores de risco independentes. Quando nós vamos aqui para os critérios de prognóstico, nós temos também os critérios de Hansen. Os critérios de Hansen, eles são divididos em duas formas. Eles são divididos em duas formas. Tem os critérios de Hansen de admissão e os critérios de Hansen após 48 horas. Os critérios de Hansen de admissão, nós utilizamos aí palavrinha aqui, ágil. Ágil com 2 L's.
O que significa ágio? Aqui nós vamos para pancreatite aguda não biliar, né? Pancreatite aguda de etiologia não biliar. E pancreatite aguda de etiologia biliar. De etiologia biliar. Quando se trata do A, o que significa o A aqui do ágio? AST, oxalacete, vai ter um aumento maior que 250, tanto na etiologia não biliar, quanto na etiologia biliar. Vai ter um aumento aí maior que 250 no AST. G de glicose, na etiologia não biliar, a glicose vai estar maior que 200, e na etiologia biliar, a glicose vai estar maior que 220. Vai estar maior que 220. Na idade, do I, do ágio, significa idade. O I significa idade. Idade maior que 55 anos, na etiologia não biliar. Idade maior que 70 anos, na etiologia biliar. Etiologia biliar, idade maior que 60 anos, 70 anos, e não biliar maior que 55 anos. O L de leucócitos, os leucócitos vão estar aumentados. Aumentados quantos? Maior que 16.000, na etiologia não biliar, e maior que 18.000, na etiologia biliar. Esse último L aqui se refere ao LDH. O LDH vai estar maior que 350, na etiologia não biliar, e maior que 400, na etiologia biliar. Na etiologia biliar. Esses são os critérios de Hansen de admissão. Já após 48 horas, nós temos o quê? Vamos averiguar a ureia do paciente. Vamos averiguar o hematócrito. Vamos averiguar uma perda de líquido, que vai ter uma perda de líquido. Vamos averiguar Base Cells, o cálcio e a PaO2. Então, vamos aqui mais uma vez. Critério de Hansen após 48 horas. Etiologia não biliar. Etiologia biliar. A ureia vai estar aumentada. Na etiologia não biliar, vai estar maior que 10. Na etiologia biliar, vai estar aumentada quanto? Maior que 4. Maior que 4. Hematócrito vai ter uma perda de hematócrito. Então, essa perda de hematócrito é maior que 10%. Maior que 10%. Tanto na etiologia não biliar, como na etiologia biliar. Vai ter uma perda de hematócrito maior que 10%. Perda de líquido, mais de 6 litros, na etiologia não biliar. E mais de 4 litros, na etiologia não biliar, vai ter uma perda de líquido maior que 6 litros. E na etiologia biliar, vai ter uma perda de líquido maior que 4 litros. Base Cells vai estar diminuindo quanto? Menor que menos 4, na etiologia não biliar. Na etiologia biliar, vai estar menor que menos 5. O cálcio vai estar menor que 8, na etiologia não biliar. E na etiologia biliar, vai estar menor que 8 também. Então, o cálcio, tanto na etiologia não biliar, quanto na etiologia biliar, vai estar menor que 8. PaO2 vai estar menor que 60 milímetros de mercúrio, tanto na etiologia não biliar, quanto na etiologia biliar. Vai estar menor que 60 milímetros de mercúrio. A soma desses pontos, se der 3 ou mais, significa que é o quê? Uma pancreatite aguda grave. Pancreatite aguda grave. Igual ou mais que 3 pontos. Que mais 3 pontos. Então, esses são os critérios de Hansen.
Esses são critérios de Hansen. Agora nós vamos aqui o índice de severidade de TC. Como eu falei, a tomografia computadorizada ela é utilizada quando se tem dúvida diagnóstica para avaliar complicações e avaliar o prognóstico. Então, ela tem uma classificação específica dela, de prognóstico, que é o índice de severidade de TC. Índice de severidade de TC. O índice de severidade de TC ele se divide em dois também, que é o critério de Baltazar e o necrosante. Critério de Baltazar. Critério de Baltazar. Se divide em Baltazar A, quando o pâncreas está normal, que vai somar o quê? Quando o pâncreas estiver normal, que vai somar 0 pontos. Baltazar B, que vai somar 1 ponto. 1 ponto. Quando se é o Baltazar B? Quando se tem um aumento focal ou difuso no pâncreas. A gente vai observar na terceira. Quando se tem um aumento focal ou difuso, é Baltazar B, soma 1 ponto. Baltazar C é quando se tem uma inflamação nos tecidos peripancreáticos. Então, inflamação peripancreática. E vai somar 2 pontos. No Baltazar D, soma 3 pontos. No Baltazar D, já se refere à coleção, quando se tem uma única só coleção, uma coleção em uma localização, uma única localização. Então, Baltazar D soma 3 pontos, quando se refere à coleção única. Já o Baltazar E, quando se tem 2 ou mais coleções, e ou presença de gases adjacentes na coleção. Sempre que tem presença de gases adjacentes é sinal de infecção. Isso eu vou explicar mais na frente. Então, 2 ou mais coleções e ou presença de gases adjacentes. Aqui são os critérios de Baltazar, quando se trata do índice de severidade de TC. E vamos agora para o necrosante. Vamos agora para o necrosante. O necrosante o que nós vamos observar? Se tem ou não presença de necrose no pâncreas e quanto a essa necrose. Então, quando não há presença de necrose no pâncreas, 0 necrose, somam 0 pontos, não tem nada de necrose. Quando se tem menos de 30% do pâncreas necrosado, se soma 2 pontos. Quando se tem de 30% a 50% de necrose do pâncreas, de 30% a 50% de necrose do pâncreas, se soma 4 pontos. E quando se tem mais de 50% do pâncreas necrosado, se somam 6 pontos. Então, nós vamos pegar o critério de Baltazar e o necrosante, da índice de severidade de TC, e vamos fazer a soma dos dois, né? Uma soma dos dois. E nós temos aqui mais uma tabelinha, e nós vamos ver aqui as possibilidades e as chances, no caso, de mortalidade e de morbilidade. Aqui, no caso, mortalidade, mortalidade, e aqui a pontuação. Quando se soma os dois e tem de 0 a 1 ponto, nós temos 0% de chance de mortalidade e 0% de chance de morbilidade. Quando se soma os dois e temos de 2 a 3 pontos, nós temos 3% de chance de mortalidade e 8% de chance de morbilidade. Então, 3% de mortalidade e 8% de morbilidade. Quando nós temos de 4 a 6 pontos, a mortalidade, o índice dobra. Então, temos o quê? 6% de chance de mortalidade e 35% de chance de morbilidade.
de morbilidade. Quando se tem de 7 a 10 pontos, já é uma pancreatite aguda muito grave, gravíssima. Nós temos o quê? Um índice muito elevado de mortalidade. 17% de chance de mortalidade e 92% de morbilidade. Então, praticamente é quase impossível esse paciente sair ileso aí depois desse quadro de pancreatite aguda. Se sobreviver, vai ter alguma morbilidade. Então, esse é o índice de severidade por TC. Severidade por TC. E eu já falei aqui sobre os critérios de prognóstico. Fator de risco independentes, classificação, critério de Hansen, índice de severidade por TC. E agora nós vamos para o último, classificação de Atlanta. Classificação de Atlanta. Classificação de Atlanta. A classificação de Atlanta, ela se refere se tem ou não presença de falência orgânica, falência ali no órgão, e presença de complicações locais e ou sistêmicas. Então, ela se refere a isso. Na classificação de Atlanta, ela pode ser leve, pode ser moderadamente grave e pode ser grave. Quando ela é leve, o que significa? Que a ausência, então não tem presença de falência orgânica. Tem o quê? Uma ausência de falência orgânica e a ausência de complicações locais e sistêmicas. Então, ausência de falência e de complicações. Quando se tem, na classificação de Atlanta, quando se é moderadamente grave. Na leve é quando tem ausência de falência orgânica e de complicações. Na moderadamente grave, tem presença de falência orgânica e complicações locais ou sistêmicas. Presença. Mas é o quê? É uma falência orgânica transitória. Então, o que significa isso? Ela pode ser revertida em até 48 horas. Então, é o quê? Moderadamente grave, transitória, e pode se reverter em até 48 horas. Se na moderadamente grave é transitória e se pode reverter, e aqui a classificação de Atlanta, ela se dá sobre falência orgânica e complicações, se tem presença ou ausência. Na grave vai ter também presença de falência orgânica e complicações locais e sistêmicas, mas ela não pode se reverter em hora nenhuma, nem 40, nem 70, nem em hora nenhuma. Ela é o quê? Ela é permanente. Então, é uma falência orgânica que permanece. Permanente. Essa é a classificação de Atlanta. Então, esses são os principais critérios de prognóstico da pancreatite aguda. Pancreatite aguda. Nós já englobamos aqui o que? Definição, etiologia, clínica, diagnóstico, prognóstico. E agora nós vamos para as complicações. Vamos um pouquinho aqui mais normal. As complicações, nós temos complicações locais e sistêmicas. As complicações locais, falar sobre algumas aqui. Quando se trata da pancreatite aguda, que eu esqueci de falar lá na frente, só que eu vou explicar aqui agora, a pancreatite aguda, ela se apresenta de duas formas. Uma forma leve e autolimitada, que a maioria dos casos, 90% dos pacientes vão chegar com a forma leve e autolimitada, que é a pancreatite aguda, edematosa e intersticial. E tem uma forma grave de internação ali, de unidade de terapia intensiva, que vai ser 10% da pancreatite aguda, que é o quê? Pancreatite aguda necrosante. Então, 10% necrosante, 90% edematose intersticial leve e autolimitada, necrosante
grave de internação ali. Complicações locais. Quando se trata de edematosa intersticial, vamos ter o quê? Edematosa intersticial. Vamos ter coleção fluida peripancreática aguda. Fluida peripancreática aguda. E vamos ter o quê? A coleção. Desculpa. E vamos ter o quê? Pseudo cisto pancreático. Quando se trata de edematose intersticial. Quando se trata da necrosante, que é aquela forma grave de internação, que engloba os 10%, vamos ter coleção necrótica aguda, e vamos ter também o Walled of Necros, que é uma sigla em inglês que se refere à necrose pancreática murada. Walled of Necros, necrótica pancreática murada. Nós temos aqui uma relação de tempo e subtipo. Tempo e subtipo. Quando se é aí em menos de 4 semanas, na edematosa intersticial, que é a forma leve e autolimitada, vamos apresentar o quê? A coleção fluida peripancreática aguda. Essa complicação. Menos de 4 semanas. Quando se trata de menos de 4 semanas, na forma necrosante, que é a forma grave de internação, vamos apresentar o quê? Coleção necrótica aguda. Já a relação de tempo e subtipo, no tempo, quando se é mais de 4 semanas. Na edematosa intersticial, vamos o quê? O paciente pode apresentar o quê? Pseudo cisto pancreático. Já na necrosante, vai aquela siglazinha que eu falei em inglês, Walled of Necros, que é a necrose pancreática murada. Quando nos referimos a pseudocisto pancreático, o que é que devemos saber? Pseudocisto pancreático, de 5 a 15% dos pacientes vão evoluir para o pseudocisto pancreático e 70% vão o quê? Vão ter uma regressão espontânea. Então, espontaneamente, ele vai regredir. Não vai precisar de tratamento nenhum. Quando nós tratamos de uma necrose infectada, por exemplo, quando vamos desconfiar da necrose infectada? Nós vamos desconfiar, como eu falei lá no índice de severidade por TC, nos critérios de Baltazar, quando na coleção, de presença de gás no interior da coleção. Então, se tem uma dúvida, se faz uma punção por agulha fina, manda para o cultivo para verificar o grão. Geralmente, essas infecções, a preferência delas é bacteriana por bactérias do gram negativo. Por exemplo, Proteus, Escherichia coli também pode infectar uma pancreatite. Então, essas são as complicações mais comuns aí da pancreatite aguda. Então,
já englobamos aqui definição, etiologia clínica, diagnóstico, prognóstico, complicações e agora falta o quê? Tratamento. Tratamento de pancreatite aguda, ele é dividido em 3 pilares, que é o que? A ressuscitação volêmica, o controle álgico e o manejo dietético. O principal pilar desses 3 é a ressuscitação volêmica. Ressuscitação volêmica com cristalóides. Então, esse paciente chegar, independente da estabilidade dele, se ele está estável ou instável, independente da estabilidade, tem que fazer de imediato com a ressuscitação volêmica. Então, é o principal pilar. Depois é o quê? Segundo pilar, controle álgico. O que significa controle álgico? Controle da dor. O paciente está com aquela dor angustiante ali, tem que livrar o paciente daquela dor de qualquer forma. Então, de qualquer forma, se refere ao quê? A qualquer tipo de fármaco para livrar o paciente daquela dor. Se pode utilizar, inclusive, até opioides também. Então, se utiliza até opioides. E qualquer tipo de fármaco, contanto que livre o paciente daquela dor. E o manejo dietético. O último, não menos importante, manejo dietético. O manejo dietético, esse paciente com pancreatite aguda, ele não pode ficar muito tempo em jejum prolongado. Não pode ter um jejum prolongado. Então tem que ter um manejo dietético. Após a melhora da dor ali abdominal, na região epigástrica, né, que é a dor sempre no andar superior do abdômen, após o controle dessa dor, o paciente, e após o controle da náusea e vômitos também, no caso, após o controle da clínica do paciente, ele tem que introduzir alimento, assim que ele conseguir se alimentar. E no caso de um paciente muito grave, se pode fazer também a nutrição interal, se deve fazer a nutrição interal. Porque o paciente com pancreatite aguda, ele não pode ficar em jejum prolongado. Então, se faz a nutrição interal. Essa nutrição interal pode ser tanto pré ou pós-pilórica. Mas o paciente tem que se alimentar de alguma forma. Quando nos referimos a complicações, o tratamento de complicações, o pseudocisto pancreático, como eu falei, 70% do pseudocisto pancreático, dos pacientes que vão apresentar ali, 70% vai regredir espontaneamente. Então, o tratamento é expectante, porque 70%, a maioria, vai regredir espontaneamente. Então, o tratamento expectante. Ah, mas os 30%? Os 30% é quando esse pseudocisto pancreático complicar. Por exemplo, tiver sintomatologia, tiver um crescimento nesse pseudocisto pancreático, ou até ter uma infecção nesse pseudocisto pancreático. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma drenagem endoscópica, percutânea, ou caso haja resistência das duas, a nenhuma das duas funções, se faz uma drenagem cirúrgica. A drenagem endoscópica, a drenagem endoscópica só se faz quando o pseudocisto pancreático tem uma relação íntima ali com o estômago ou duodeno. Então, quando tem uma relação íntima com o estômago ou duodeno, se faz uma drenagem endoscópica. A drenagem percutânea, caso não dê para fazer endoscópica, se faz uma drenagem percutânea, e caso haja falha nas duas, caso haja falha na drenagem endoscópica e na drenagem percutânea, se faz uma drenagem cirúrgica. Em último caso, né, se faz uma drenagem cirúrgica. Na pancreatite aguda complicada estéril, quando ela é estéril, o tratamento também é expectante. Mas no caso, ele se evoluir aí, se complicar,
Mais ainda, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma necrosectomia minimamente invasiva ou aberta. Uma necrosectomia minimamente invasiva ou aberta. Pancreatite aguda estéril, pancreatite aguda estéril. Se faz uma necrosectomia minimamente invasiva ou aberta. E é o ideal esperar até 4 semanas. 4 semanas. Ou seja, até 28 dias. Para fazer esse procedimento. Já na pancreatite aguda infectada, quando ela está infectada, como eu falei, quando vamos desconfiar de infecção? Nós vamos desconfiar lá nos critérios, lá mais uma vez, lá no critério de Baltazar, quando se na coleção única, no interior dela, tem presença de gás. Então se desconfia. Na terceira também, agora eu estou sem um retroprojetor aqui para mostrar a imagem para vocês, mas na terceira, o pâncreas, ele vai apresentar o quê? Umas bolinhas negras. Umas bolinhas negras. Sempre que o pâncreas apresentar umas bolinhas negras, vai ser sinal de quê? Sinal de gás, de presença de gás no pâncreas. Então, quando você tem presença de gás no pâncreas, pensar primeiro em infecção. Aí vai fazer o quê? Pode fazer uma punção guiada, né? Uma punção com agulha fina, para mandar para o cultivo e ver o GRAM, mesmo que praticamente vai ser bacteriana e GRAM negativo, né? E o tratamento vai ser o quê? Antibiótico terapia. Então, nunca se faz antibiótico profilaxia em pancreatite aguda. Só se trata com antibiótico quando tem uma pancreatite aguda infectada. Então, vamos fazer o quê? Uma antibiótico terapia intravenoso, preferência por calopinêmicos, imipinem, por exemplo, uma preferência por calopinêmicos, né? E calopinêmicos intravenoso. E geralmente o paciente vai precisar fazer junto com essa antibiótico terapia uma drenagem percutânea. Caso haja falha, né, caso persista aí essa infecção, se faz uma necrosectomia. E para fazer esse procedimento, é o ideal esperar até 10 dias aí para fazer esse procedimento. Então, galera, encerramos por aqui. Isso aí é básico aí da clínica médica aí da pancreatite aguda. E espero aí que fique muito claro aí, que ajude vocês aí nos estudos aí, e ajude também a chegar um médico aí para estar aí sempre preparado aí para receber isso aqui, tanto na sala verde, na sala vermelha, seja onde for. E muito obrigado e nos vemos na próxima.